Enfim, chegou o update de Battlefield 5 e quer dizer que dá para ligar o Ray Tracing. Enfim, Battlefield 5 ganhou uma atualização que deixou disponível as tecnologias RTX. Isso quer dizer que esse é o primeiro game que nós temos liberdade de brincar com o Ray Tracing nas novas placas da série 20 da NVIDIA. E nós fizemos os testes usando aquela bancadinha que está ali atrás. Colocamos um Core i9 9900K, 16 GB de memória RAM e combinamos com dois modelos da linha RTX para ver a performance. Já vou destacar aqui que nós estamos usando os dois modelos que a Origin deixou que a gente usasse, porque nós temos uma limitação na plataforma da EA, que quando você troca de hardware, ele bloqueia temporariamente o jogo. Isso quer dizer que nós temos duas contas e isso quer dizer que nós conseguimos testar só dois modelos. A placa que eu joguei ontem, no nosso vídeo ali com o gameplay, com Battlefield 5, que é essa aqui, modelo RTX 2080 Ti da EVGA, o For The Win 3 Ultra, e a RTX 2080, agora no modelo Founders Edition. Nós escolhemos para fazer os testes o mapa de Rotterdam, que tem um probleminha que ele é um mapa multiplayer, então não é da campanha, mas isso quer dizer que nós temos muita gente interagindo. Tentei pegar os mapas que tinha menos gente atrapalhando o teste, mas fizemos questão de fazer o teste lá porque é um dos melhores lugares para a gente ver o Ray Tracing em ação. E o motivo é que, no momento, o Ray Tracing ele não pode ser implementado como um todo na cena, como acontece aí nos filmes de animação que vocês assistem. Ele é muito pesado, então ele precisa ser limitado a alguns elementos da cena. E a gente vai lá e aproveita e mira eles justamente nos momentos em que ele faz mais diferença. Então são os objetos que brilham ou que têm reflexo, onde está sendo focado o uso do Ray Tracing nesse momento. E Rotterdam é cheio desses objetos. Nós temos carros pelas ruas, que tem aí a carenagem deles refletindo bastante luz. A rua está toda cheia de poças d'água, que também refletem muita luz. E temos várias fachadas de lojas e casas que têm muito vidro. Então é um dos melhores lugares para a gente ver o Ray Tracing em ação e também para testar a performance dele. Primeiro vamos falar então das mudanças gráficas. O Ray Tracing, mesmo implementado de forma limitada, trouxe uns resultados muito interessantes no nosso vídeo. Então, principalmente quando a gente para na frente de algum objeto reflexivo, como por exemplo a traseira de um carro, dá para ver a interação do objeto com o cenário, os reflexos. Então, mesmo que você mova o seu personagem na frente do carro, você consegue ver em tempo real o movimento do seu personagem refletido no capô do carro. Também é possível, dependendo do ângulo que você está olhando, ver parte do cenário refletido na parte da frente dele. E nessas horas é que é interessante desligar o Ray Tracing e comparar, porque quando a gente está usando a técnica anterior de renderização, não é possível você calcular qual é o objeto que deve estar refletido na superfície. Então as desenvolvedoras, para dar uma contornada nesse problema, têm aí texturas e assets prontos para serem exibidos naquela posição. E dependendo do ângulo que você olha, dá para perceber como nem sempre essa técnica funciona muito bem, porque ela não está representando a imagem real que devia ser refletida no carro. É uma imagem pronta que mais ou menos parece o que devia ser, o que devia estar lá. O Ray Tracing traz exatamente a imagem que devia estar lá, o objeto que devia estar sendo refletido no ângulo que devia ter sido refletido. Isso fez toda a diferença em um outro local que a gente encontrou no game lá para frente. Dentro de uma das casas que tem disponível ali em Rotterdam, nós temos um piso cerâmico, ou não sei dizer qual é exatamente aquele material, mas ele é muito lustroso. Aparentemente alguém teve bastante tempo para deixar aquele ambiente limpo antes de começar as batalhas. E o resultado é que você tem uma boa visão do Ray Tracing ocupando uma cena quase inteira, porque o chão fica refletindo as paredes constantemente, fica refletindo principalmente as janelas, você consegue vê-las refletidas no chão. E o mais interessante é que, dependendo do ângulo que você está olhando, você vê em tempo real a posição da janela, o ângulo e o que está aparecendo lá fora, refletido no chão, mudando. Então você vê em tempo real como o Ray Tracing consegue alterar o reflexo da cena. E basta você desligar o Ray Tracing e passar por esse mesmo ambiente, a gente começa a ver algumas diferenças. A primeira é que alguns reflexos nem estão lá, porque como eu disse, os assets prontos nem sempre refletem, na verdade quase nunca refletem de forma perfeita a cena. Então nós temos alguns lugares que tem reflexos quando tem Ray Tracing, quando você desliga deixa de ter reflexo. E o segundo e mais interessante diferencial é ver a tecnologia anterior falhando em representar esse reflexo. Então, se você acha um ângulo certinho, onde a tecnologia é acionada ou desligada, você consegue, com o mover da câmera, ver o reflexo da janela surgindo e sumindo. Isso é uma coisa que, quando você está na correria, provavelmente nem vai perceber durante o seu gameplay. Agora, se você para observar e principalmente põe ao lado de como fica a tecnologia com Ray Tracing, você vê como fica diferente quando o efeito é aplicado. As janelas estão sempre sendo representadas de forma
digna em relação ao que está lá fora. Sempre é exatamente o ângulo que devia estar sendo, a imagem que devia estar aparecendo ali. E principalmente a gente chega ao ponto de, olhando para o chão, conseguir ver o cenário lá fora da janela, porque a representação é muito próxima do que o que devia estar sendo exibido ali, diferente de um asset pronto na tecnologia anterior. Então nós temos vários trechinhos em que a gente percebe como o Ray Tracing torna a cena, enriquece a cena, mesmo não podendo ser aplicado na cena como um todo, porque ele é muito pesado. E o que nos traz para a parte de performance? Ele é muito pesado. Nós fizemos os testes em duas configurações de resolução, testamos em Full HD e em 4K, e também usamos diferentes níveis de implementação do recurso RTX. Então nós usamos ele desligado, usamos ele em modo baixa qualidade e em modo ultra, qualidade mais alta disponível. Comparando o modo ultra com o modo de baixa qualidade, lado a lado eles não têm uma diferença tão grande na performance gráfica. Já se você coloca no modo mínimo, já passa a ter reflexos nos vidros, você consegue ver o cenário sendo refletido de forma ideal, mesmo na tecnologia na qualidade mínima, mas nós temos uma diferença mais perceptível quando a gente olha em performance. Ligar o Ray Tracing, em média, derruba para metade o desempenho dessa placa de vídeo. Então nós tínhamos um gameplay com a RTX 2080 rodando ali na casa dos 150, 160 FPS. Isso quer dizer, é o que a gente estava tendo porque possivelmente o Core i9 estava se tornando um gargalo nessa situação. Então jogando em Full HD, nós estávamos jogando na casa dos 150, 160 FPS. Nós vemos a taxa de quadros, a partir do momento que você liga o Ray Tracing, cair para bem próximo dos 60 até abaixo dos 60 FPS. A RTX 2080 Ti vai derrubar essa performance, ela também estava rodando na casa dos 150, 160, porque, de novo, o gargalo passou a ser o Core i9 nesse teste. Foi ligar o Ray Tracing, nós passamos a ter um gameplay pouca coisa acima dos 60 FPS na média. Então, a RTX 2080 Ti conseguiu rodar a 60 FPS com Ray Tracing no Ultra, com tudo no Ultra, na resolução Full HD. Agora, quando a gente para dar uma olhada no que acontece no 4K, aí a história muda bastante de figura, porque agora, em 4K, nós não temos mais as placas rodando a 160, 170 FPS. E foi ligar o Ray Tracing, nós passamos a ter uma taxa de quadros, principalmente se a gente liga no Ultra, nenhuma das duas placas tem condição de rodar esse game. Nós temos uma média muito próxima dos 30 FPS com a RTX 2080 Ti, e a RTX 2080 nem 30 FPS ela vai ser capaz de aguentar se você ligar o Ray Tracing, mesmo que seja em qualidade baixa. O melhor caso que a gente conseguiu foi usar a RTX 2080 Ti em 4K no Ultra, usando o Ray Tracing no nível mínimo de implementação, colocando ali em baixa qualidade. Que conseguimos os efeitos do Ray Tracing, conseguimos jogar em 4K, mas a média ficou na casa dos 45 FPS. Então você teria que derrubar mais filtros, teria que trocar, não usar mais no Ultra, algumas outras coisas da configuração. Você talvez consiga chegar algo próximo a 60 FPS, 4K com o Ray Tracing habilitado. Mas lembrando que nós estamos falando de uma placa aqui com custo na casa dos R$8.000. Então, nós temos uma tecnologia que é totalmente inviável para a grande maioria do público, o que nos traz a triste conclusão nesse exato momento. Você acaba tendo que decidir entre ligar o 4K ou o Ray Tracing. E nessa situação, enquanto o Ray Tracing ele atua em algumas partes específicas da cena, aumentar a resolução é algo que vai afetar a cena como um todo. Então, todos os elementos de uma cena ganham mais definição quando você troca do Full HD para o 4K. Então parece uma decisão meio óbvia, se você tem que escolher entre um e o outro, eu particularmente partiria para jogar em 4K. Até porque mesmo em 4K nós temos uma performance bastante consistente, com acima, sobrando, nesses modelos aqui, sobrando margem sobre os 60 FPS. E o Ray Tracing tem os seus momentos que pesa bastante, dependendo de como você configura. Mesmo em Full HD ele pode trazer a taxa de quadros para algo abaixo dos 60 FPS, principalmente no caso da RTX 2080. Gostei muito de ver o Ray Tracing implementado, ver ele em ação deixa bem claro quantos games podem melhorar muita qualidade gráfica no futuro, graças a esse recurso, principalmente quando a gente puder usar ele não só para as superfícies que estão refletindo luz, mas fazer todo um tratamento de sombra e luz, áreas que não tem as sombras tão duras, tem aquela leve penumbra, tem várias coisas que quando a gente conseguir implementar o Ray Tracing em tempo real, vai trazer aquela qualidade que vocês veem nos filmes da Pixar e outros da Disney, essas animações em 3D. Então sim, já, apesar de ser um gostinho limitado, já deu uma bela ideia do que pode trazer o Ray Tracing. E infelizmente, a nossa primeira experiência com ele é que ele é extremamente pesado.
nesse exato momento, mesmo a gente usando os hardwares mais potentes para gamers que tem hoje no mercado, nós temos que fazer decisões, não dá para ligar todos os filtros, não dá para subir todas as resoluções para o limite, a gente precisa maneirar no que vai ligar e no que vai desligar, num jogo que já está usando de forma limitada o recurso do Ray Tracing, usando só para os elementos em que ele realmente faz mais diferença. Vamos precisar ver mais lançamentos para ter uma ideia no futuro do que vai representar aí esse Ray Tracing em outras implementações, em outros motores gráficos, em outros games. Também vamos fazer testes quando der com outros hardwares. Nós temos que esperar a Origin deixar a gente abrir o jogo que nós temos, que não é ilegal, mas está sendo travado por recursos de segurança, porque a gente trocou a placa de vídeo. Joinha para a Origin por fazer esse jeito bizarro. Então não troque sua placa de vídeo, pode ser que seu jogo pare de abrir, se for da plataforma da EA. E então, no futuro, quando a gente tiver acesso novamente, pretendemos fazer mais testes. Nós temos a RTX 2070, ver como é que ela se sai. E, obviamente, se a gente conseguir testar, hardwares do passado para ver o que o Ray Tracing faz com esse tipo de placa. Mas lembrando que, para alguns dos processos envolvidos no Ray Tracing, as RTX têm hardware específico especializado em acelerar algumas partes desse processo. Então, eu não seria muito otimista sobre quanto você vai conseguir de performance em um hardware que não tem as partes especializadas para lidar com esses processos. Galera, para ver em mais detalhes os comparativos, nós temos eles no artigo, o link está na descrição desse vídeo, vocês conseguem ver cada um dos testes que a gente rodou e também os resultados na tela. E também tem algumas imagens estáticas para vocês verem lado a lado o Ray Tracing ligado e desligado. E nós nos vemos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!